Uma vez mais saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs que estudam conosco a Bíblia diariamente, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e permitir estarmos novamente juntos para continuarmos o estudo na Bíblia. E agradecemos também a todos vocês que estudam diariamente a Palavra de Deus conosco, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos, vocês que clicam no dedinho de joinha no YouTube, canal Hora Tranquila, e também vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Arley Denardi. Ela é de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é diretor da Rádio Viva FM, e a Rádio Viva FM transmite estes estudos diariamente, às 7 horas da manhã, no quadro Examinando as Escrituras. Quero aqui mandar um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio Viva FM, em Vila Velha, no Espírito Santo. Também mandamos aqui um alô especial para Dolores Polheim e o Edemar Teixeira, são de Guabiruba, Santa Catarina. A Rosiane é de Caucaia, no Ceará. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Roseli Menezes é de Areia Branca, em Sergipe. Valdemir Hoffmann é de Iuna, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos pela noite que tivemos e também agradecidos por este dia. Pedimos que estejas conosco nestes momentos que vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a colocarmos em prática aquilo que Tu requeres de cada um de nós. Ó Pai, tenhas misericórdia, abençoa cada pessoa que estuda conosco a Bíblia. Cada um tem suas lutas, seus problemas, dê vitórias, Pai. Estejas com eles, fortalecendo-os na fé. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo desta semana, quando nós estamos falando aqui sobre a lei e a graça. Sabemos que as duas, elas são juntas, unidas. Não existe salvação pela lei, por obediência, e também não existe somente salvação pela graça sem nós fazermos a vontade de Deus em nossa vida, nós praticarmos o que está na palavra de Deus. A graça ela é estendida a todos. E vimos ontem, no estudo que fizemos, que lá no céu, Lúcifer se rebelou contra Deus e ele infringiu o mandamento que diz que nós não deveremos ter outros deuses diante de nós. E Lúcifer quis ser igual a Deus. Houve batalha nos céus e Satanás, que já havia conquistado uma terça parte dos anjos, eles foram expulsos e lançados no abismo e acabaram parando aqui neste planeta. E nós citamos ontem aqui também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um defensor da graça, salvação pela graça, mas também da obediência. Estão juntos, lei e graça andam juntas, elas não podem ser separadas. E o mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu porque ele não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Romanos capítulo 7, verso 7. Então está na lei, por exemplo, não adulterarás. O que adulterarás? O que é adulterar? É nós termos casos extramaritais fora do casamento. Isso é adultério, falando em sexo. Não matar é tirar a vida de alguém? Somente isso não. Jesus mesmo disse, se nós no pensamento tivermos a intenção de matar alguém, nós já cometemos pecado. Então a lei, ela nos mostra que nós deveremos estar de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos nos dizer cristãos e transgredir qualquer mandamento da lei de Deus. Mas se nós reconhecemos que estamos transgredindo qualquer um dos mandamentos, ter outros deuses diante de nós, adorar imagens, transgredir o sábado, não honrar pai e mãe, se nós temos consciência que nós estamos transgredindo qualquer destes mandamentos, nós temos que nos arrepender, pedir perdão, e a graça de Jesus nos perdoa e nos salva. E quando nós pedimos perdão e confessamos o pecado, nós temos que abandoná-lo. Nós temos que viver uma nova vida com Cristo. É morrer para o eu, para os desejos carnais cada dia. Aqui no livro de Deuteronômio, que nós estamos estudando, nós vamos encontrar aqui a lei.
Claro que a lei, a princípio, os mandamentos de Deus, foi dado lá no Sinai. E está em Êxodo, capítulo 20. A primeira vez que Deus deu de forma escrita. E queremos lembrar a todos que a lei, ela já vem desde a eternidade. Os princípios são eternos. Quando Adão e Eva pecaram, eles transgrediram a lei. Por quê? Eles cobiçaram. Quando a serpente enganou Eva e disse que eles teriam conhecimento, seriam iguais a Deus, ela cobiçou, ela quis ser igual a Deus. Então ela transgrediu o mandamento. E em consequência disso, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Nós aqui no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar a lei de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 44, Moisés escreveu: esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Nós nos lembramos que a primeira vez que Deus deu de forma escrita a lei está lá em Êxodo capítulo 20. Sabemos que a lei ela é eterna, já existia antes de Deus dar de forma escrita, como nós citamos ontem. Lúcifer transgrediu os princípios eternos da lei de Deus lá no céu. Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, porque Eva cobiçou quando a serpente disse para ela que a mente dela seria aberta, ela teria entendimento, seria como Deus. Ela cobiçou, ela quis ser igual a Deus e então pecou, transgrediu o mandamento da lei de Deus. Mas de forma escrita veio depois que o povo saiu da escravidão. Deus então agora precisa mostrar para eles que existe uma lei, que eles precisavam obedecer essa lei. Não é somente receber a promessa e a herança da terra prometida e estava tudo bem. Não, Deus requer, irmãos, de nós, cada um de nós, obediência. Se nós aceitamos a Jesus depois de uma certa idade e nós tínhamos maus hábitos, maus costumes, vivíamos uma vida desregrada, uma vida onde nós fazíamos tudo o que queríamos, quando nós reconhecemos que estamos em pecado e aceitamos a Jesus, nós então temos uma vida transformada, nós agora vamos obedecer, fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós vamos ser uma nova criatura. Em Deuteronômio 17 e no verso 19, lemos: trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Aqui está então a orientação. Precisamos ler todos os dias enquanto nós vivermos, para que nós possamos aprender a temer o Senhor. Temos nós lido os mandamentos de Deus pelo menos uma vez por semana? Ou quem sabe nós nem sabemos quais são os 10 mandamentos, nós nem sabemos de cor. Falamos um, falamos outro, mas esquecemos dos demais. Nós precisamos, irmãos, enquanto viver, aprender a temer o Senhor, cumprindo os termos desta lei. É necessário. A salvação ela é de graça. Nós somos salvos pelo amor que Deus tem por cada um de nós e pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, mas a salvação custou um alto preço, foi a vida de Jesus, e Deus então requer de nós obediência. Em Deuteronômio 28, verso 58, lemos: se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei, escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, então nós precisamos aprender a obedecer e temer o Senhor nosso Deus. Se vocês se recusarem a obedecer todos os termos, o que vai acontecer? Nós não seremos dignos de estar com Ele nos céus. É claro que nós poderemos viver uma vida toda de rebeldia contra Deus, de desobediência, mas no momento em que nós cairmos em nós e nos arrependermos, Deus nos perdoa. Pode ser no fim da vida, mas nós não sabemos quando vai ser o nosso fim. Pode ser a qualquer momento. Quantas pessoas, de um momento para o outro, perdem a vida e não tiveram tempo de se arrepender? Mas se tiver tempo e pedir perdão, como aquele ladrão na cruz, Deus perdoa e salva. Agora, lemos também em Deuteronômio capítulo 30 e no verso 10, nós lemos:
O Senhor seu Deus se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Então Deus ele se alegra quando nós o obedeçamos. Se somos fiéis, obedientes a Ele, claro, Deus ele está satisfeito com a nossa atitude. Por quê? Porque nós somos filhos dele. Qual é o pai que não se alegra quando um filho é obediente, não é mesmo? Agora, quanta tristeza para os pais quando os filhos são desobedientes. O pai diz, olha, faça isso, e o filho não faz. Isso traz tristeza, traz desgosto para os pais. Assim também é com Deus. Em Deuteronômio 31, no verso 12, lemos também ainda na palavra de Deus. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Então, todos devem ser convocados e todos devem ouvir o que está escrito na palavra de Deus. É por isso que nós estamos trazendo esse estudo para todos vocês. Quem sabe você nunca ouviu e nem nunca leu na palavra de Deus. Então nós estamos dando aqui os versículos para que você possa ler e ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. A graça de Deus, ela é encontrada aqui no Antigo Testamento, porque quando Moisés desceu depois de 40 dias no monte, desceu com as tábuas da lei. Quando ele chegou lá no pé do morro, do pé do monte, o que ele encontrou? O povo totalmente longe de Deus, adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou revoltado, Moisés quebrou as tábuas da lei naquele bezerro, e o bezerro foi esmiuçado, e então Deus poderia ter destruído o povo naquela ocasião, mas aqui está a graça de Deus. A graça de Deus é manifestada em toda a Bíblia. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não os destruiu. Deus demonstrou graça para com eles, fazendo roupas de peles de cordeiro, para que eles pudessem se cobrir, e simbolizava ali a justiça de Cristo, a graça de Cristo. E Deus então aqui no Monte Sinai, quando Moisés quebrou as 2 primeiras tábuas que Deus havia cortado na pedra com seu próprio dedo, escrito os mandamentos, Deus diz para Moisés, olha, lavre 2 outras pedras e tragas aqui para que eu escreva. Aqui está a graça. O povo poderia ter sido destruído naquele momento, mas a graça de Deus estava presente. Então, irmãos, Deus, ele estende a sua graça a cada um de nós, a cada ser humano. Mas ele requer que nós sejamos obedientes aos seus princípios. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos que estiveram conosco, mais uma vez, estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, e não nos esqueçamos. Jesus se lembrou de nós em sua oração quando ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.